bom você aqui. Estou aguardando outras pessoas chegarem para a gente poder começar a live. Enquanto isso, tem uma musiquinha aqui de fundo. Tá dando para escutar a musiquinha? Outras pessoas chegarem, se aproximarem. A gente pode ir compartilhando aí. Eu vi que você compartilhou lá no seu story. Gratidão por estar divulgando essa live. Falar um pouco hoje sobre envelhecer com alta performance. É um pouco da minha história também. E após o método CIS, eu me tornar instrutora oficial do livro O Poder da Ação, que eu tô com ele aqui, ó. Esse livro é fantástico. É um livro que muda vidas quando a gente leva a sério. Muito legal. Gratidão por prestigiar a live, né, por estar presente. E aguardando pessoas chegarem. Meu amigo Gleison, que bom sua presença, fico feliz. Estou aqui aguardando pessoas entrarem, chegarem, se aconchegarem, se aproximarem. A gente falar do envelhecer. Engraçado que eu estava conversando ontem com minha filha, compartilhar com vocês, né, que são dois homens que entraram aqui na sala. As pessoas agora nessa pandemia têm comentado bastante sobre o meu cabelo, né? E minha filha me sugeriu: mãe, por que você não faz uma live falando sobre cabelos brancos? E aí eu hoje fiquei pensando assim, qual seria o tema, né? Qual seria a chamada? E aí eu pensei de colocar assim, a ditadura do cabelo branco. O que é que vocês acham? Porque eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas dizendo que eu deveria pintar o cabelo. E ontem uma prima chegou a sugerir que eu fizesse uma pintura reversa, que é pintar fios de preto, né, para dar as luzes reversas, que é pintar fios de preto para encobrir alguns brancos. E eu achei muito interessante porque quando ela estava compartilhando comigo eu fazer essa pintura reversa, né, essas luzes reversas, ela não me perguntou em nenhum momento quais as razões que me levam a ter os cabelos brancos. Então eu tô pensando seriamente de fazer uma live, e a chamada da live será a ditadura dos cabelos brancos. Exatamente para dizer o quanto é importante a gente respeitar esse outro que tomou uma decisão, que fez uma escolha, não é? E o que é mesmo um cabelo branco? Por que nós estamos tão condicionados a que o cabelo branco envelhece? O que faz as pessoas pensarem que o cabelo branco envelhece? Eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz. Os cabelos estão brancos por uma decisão. Eu decidi estar com os cabelos brancos, me sinto bem, me sinto feliz e não sinto vontade de fazer pintura reversa, de pintar de outra cor. Ainda não apareceu isso. Se aparecer mais pra frente, farei. Mas nesse momento não, isso me deixa muito feliz. Pelo contrário, me deixa até muito empoderada. Saber que
os cabelos brancos estão refletindo para as pessoas uma condição, né? Então isso tem me deixado assim com vontade e desejo até de falar mais sobre isso. Eu quero dar um alô aqui a uma colega que eu admiro muito, Maria Senhora, consteladora aí, ó, gente, tá prestigiando aqui a nossa live. Pati também que entrou, que bacana. Bom, como nós já temos 5 pessoas aqui, eu vou desligar a musiquinha, tá, que eu coloquei, porque a proposta era estar acolhendo quem fosse chegando, né? Tá gostosa essa música, né? Mas depois eu coloco mais, tá? Ela pode, de uma certa forma, distrair aí vocês, e a proposta não é essa. Então, gente, o que é mesmo envelhecer com alta performance? O que vocês acham que é envelhecer com alta performance? Quem poderia... Como a live sou eu sozinha, eu quero muito que vocês participem. É importante a participação de vocês, a contribuição. Esse é um bate-papo que nós vamos falar essa noite sobre envelhecer com alta performance. Eu me tornei instrutora oficial do livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira, que faz parte também do Coaching Integral Sistêmico, o qual eu estou hoje me tornando também palestrante desse sistema integral sistêmico. E falar do envelhecer de alta performance, primeiro eu quero trazer o que é o envelhecer. Eu fiz um roteiro, né? O que é mesmo que eu vou falar? Eu quero falar com vocês o que é o envelhecer, o que é alta performance, e o livro, ele traz 7 capítulos, e hoje eu quero falar de 4. Acorde, haja, alta responsabilidade e foque. Então, o que é envelhecer? Biologicamente, o envelhecimento é exatamente um condicionamento do corpo quando os órgãos estão dando sinais de que eles precisam de um olhar diferenciado, de que as suas funções estão diminuídas e que a gente precisa ter um cuidado maior com relação a isso. E aí me chamou a atenção, inclusive minha colega aqui, Mara, como consteladora, outro dia falou que nós somos um sistema. O coaching integral sistêmico, ele fala que nós somos um sistema, e nós temos um sistema externo e nós temos um sistema interno. O sistema interno, eu fui olhar e aí eu vi interessante, sistema que eu nem sabia, e fui pesquisar no Google, nosso amigo, para investigar o que é que se tratava. Então, internamente, quando a gente está falando do envelhecer, a gente está falando desse sistema que vai diminuir o seu funcionamento, que é o sistema cardiovascular, respiratório, sistema digestivo, que chama digestório, sistema nervoso, sistema sensorial, sistema endócrino, excretor, sistema urinário, sistema reprodutor, sistema esquelético, sistema muscular, imunológico, linfático e tegumentar. Esse tegumentar eu fui procurar para ver. O tegumentar se refere à pele nos vertebrados, a pelos, a escamas. E nos vertebrados, em nós, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, quando a gente está falando do envelhecer, a gente está falando desse cuidado, desse sistema. A gente precisa olhar para esse sistema, a gente precisa cuidar disso. E como a nossa cultura é ir a médico quando a gente adoece, a gente precisa mudar esse conceito e pensar na prevenção. Nós não temos uma medicina, uma cultura de uma medicina preventiva, nós temos de um adoecimento. Então, quando eu adoeço, eu vou para o médico. Mas se a gente tiver a cultura de prevenção, a gente evita que muitas coisas aconteçam. Mas aí, quando a gente está falando de alta performance, a gente está falando de um outro condicionamento, que na verdade nós estamos falando do nosso sistema externo, de como é que a gente está se comunicando, como é que a gente está trazendo os nossos pensamentos e quais são as crenças que a gente carrega dentro de 11 áreas e 11 eixos que diz quem somos nós. E quem são esses sistemas? Quais são esses sistemas, essas áreas? Nós temos o sistema familiar, sistema espiritual, sistema emocional, sistema conjugal, sistema dos filhos, do profissional, o sistema social, o sistema financeiro, o sistema onde
o lazer permeia a sua vida e o sistema de doação, o quanto você está doando para a sua vida. O coaching integral sistêmico, ele traz muito a ideia de que a gente precisa crescer e multiplicar. Então, quando a gente vai falar desses eixos que estão aqui no livro e que a gente vai falar de alta performance no envelhecer, e quando eu vou falar de acorde, eu acho muito interessante porque o Paulo, ele traz uma ideia no livro que ele diz: para você mudar, você precisa ver a sua comunicação, seu pensamento e seus sentimentos, se eles estão funcionais ou disfuncionais. Então, como é que você dedica tempo para a percepção dessa comunicação que você tem de você para com o seu mundo, para com essas áreas? Sabe o que acontece muitas vezes? A gente precisa acordar porque a gente foca em uma área só na vida. Muitas vezes a gente foca no máximo em 3 áreas da vida. Você vê pessoas que às vezes elas estão focadas só, mulheres, eu vou falar de um universo que eu conheço. Mulheres, elas estão muito focadas em casar e ter filhos, e o profissional. O homem, ele está focado no profissional, no ganhar dinheiro, no poder, no casar, no ter filhos. E as outras áreas, como ficam? Então, envelhecer com alta performance é eu poder ter a capacidade de olhar todos os eixos da minha vida. Se eu foco necessariamente em um único ambiente, esse ambiente vai ser o único que eu vou enxergar, vai ser o único que eu vou dar dedicação, vai ser o único que vai estabelecer a minha fronteira para a vida. E aí, quando ele balançar, permear, tiver disfunção, eu me abalo. Eu saio do eixo. Então, se um relacionamento não está bem, todas as outras estruturas vão ficar ruins. Porque o meu foco está sendo nesse relacionamento. Eu não consigo, nesse momento, dar robustez à minha vida, dar embasamento à minha vida, que existem outras áreas que permeiam e que também fazem parte do meu sistema e que me dão arcabouço para que eu lute, para que eu vença, para que eu desenvolva na vida e tenha posicionamentos firmes. Por isso a importância da gente olhar o nosso sistema, olhar para quem somos numa roda, onde se ela estiver rodando, ela está satisfatória para o nosso viver. Olha, Albert está me dizendo aqui, meu foco é saúde física e emocional, porque estando bem assim, as demais coisas fluem. Sim, com certeza. Hoje, eu participei recentemente de um congresso de recursos humanos, onde uma psicóloga, inclusive psicologia positiva, ela estava falando que o bem precioso das próximas gerações será a inteligência emocional. A pessoa que tiver uma inteligência emocional em equilíbrio, ela vai ser a pessoa mais cogitada do mercado. Porque 84% dos profissionais, e eu achei altíssimo esse percentual, 84% dos profissionais são demitidos pela conduta. E ela ainda traz o seguinte: contratado pelo currículo e demitido pela conduta. Então você pode ter um currículo muito empoderado, ser uma pessoa com muitos cursos, com doutorados, com mestrado, e a sua conduta não ser adequada para aquele ambiente. Você não ajudar, não colaborar, não crescer, não permear para que aquele ambiente cresça, porque você emocionalmente é uma pessoa que tem uma disfunção e aí não consegue se relacionar bem no seu ambiente de trabalho. Então, nos próximos anos, a gestão de pessoa está com um olhar focado em equilíbrio emocional. Então, as pessoas que estiverem desenvolvendo, buscando o desenvolvimento do seu equilíbrio emocional, da inteligência emocional, muito falado por Goleman, vai ser aquela que vai ser mais cogitada pelo mercado. Então, falar em alta performance também traz isso, Albert. Você poder ter esse equilíbrio, porque o equilíbrio emocional traz uma certa tranquilidade para você olhar para situações diversas. Engraçado que hoje é uma coisa que eu cobro bastante de mim e que eu trago muito para minha vida. Recentemente eu estava conversando com minha filha sobre uma situação aqui onde a gente mora com as crianças. E quando eu trouxe para ela a situação, ela se posicionou imediatamente
contrapondo o que eu estava dizendo. E naquele momento eu tive a elaboração rápida de dizer: saia do pessoal, eu não estou indo para a sua identidade, eu estou sugerindo, enquanto mãe, para você olhar para essa questão. Então, quando eu disse isso, primeiro, eu acolhi que ela estava chateada, porque ela estava entendendo que o que eu falava estava indo para a identidade dela, para a pessoa dela, para o personagem dela, que é mãe. E naquele momento eu entendi que aquilo afetava ela, então eu tive a capacidade de recuar e dizer: não olhe para o pessoal, eu não estou falando tendo uma crítica na sua pessoa, eu estou sugerindo a possibilidade de você olhar uma outra forma também de ser mãe. E aí a conversa fluiu, e aí a gente pôde continuar a conversa. Se naquele momento eu não tivesse essa capacidade de entender que eu aferi que eu estava fazendo uma crítica e que estava indo para a identidade dela, a nossa conversa não fluiria. Então veja o quanto é importante a gente ter equilíbrio emocional. Porque é importante você reconhecer quando naquele momento você mexe com o conteúdo do outro que pode ferir e não fluir mais o seu diálogo. E o seu interesse não é criticar. Seu interesse é posicionar, é dar feedback, é colocar a sua posição, que pode não ser a adequada, que pode não ser a verdadeira. Então, o equilíbrio emocional é muito importante porque nos traz essa capacidade de saber recuar no momento exato e saber avançar. Isso é muito bacana. Isso traz muito poder para você, mas não é poder no sentido pejorativo, poder no sentido de você imaginar que traz tranquilidade para a sua comunicação no dia a dia. E isso é muito importante. A pessoa que tem um equilíbrio emocional, ela passa inclusive essa segurança para as demais pessoas. As outras se sentem apoiadas por ela, por saber que naquele momento, seja o que for, vai haver um acolhimento. Isso é muito importante. Lede, linda! Lede está aqui, uma grande amiga do peito, do coração. Amo muito você, minha amiga. Feliz por você estar aqui. Então, quando a gente está falando desse envelhecer com alta performance, é poder ter essa capacidade de acordar para a vida, de olhar para os nossos aspectos. E o que eu acho importante, quando a gente está falando do acordar, tem 3 aspectos: a verdade, a humildade e a coragem. Se eu não for verdadeira comigo, se eu não me acolho, se eu não reconheço as minhas mazelas, se eu não tenho coragem de olhar para aquilo que de fato não me faz evoluir, não me faz crescer, e se eu não tenho a humildade de reconhecer isso e recuar quando for importante, eu não avanço. Então, um conselho que eu dou, gente: tenham a coragem, a verdade e a humildade dentro de vocês para com vocês. Não é para o outro, é para a gente. Se eu digo que quero ter alta performance e a alta performance está intimamente ligado com o posicionamento que eu tenho na minha vida para aquilo que eu desejo atingir, que é ter uma equação, a minha vida não vai ser o tempo todo uma linha reta. É óbvio, eu vou encontrar dificuldades, mas se eu tenho a capacidade de me avaliar, de me observar, de ter coragem de olhar para as minhas mazelas, de ser verdadeira comigo mesma e de ter humildade para reconhecer no momento que eu avanço que eu não deveria ter avançado, de que eu falei o que não deveria ter falado, isso vai me ajudar e vai fortalecer para que eu possa estar melhorando naquilo que eu digo que quero ser. Então, esse é o primeiro. O segundo que o livro traz é haja. E aí, o Paulo Vieira tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte: tem poder quem age. Você dizer que tem poder, querer é poder, é uma balela. Porque se querer fosse poder, todo mundo quer muita coisa. E por que não acontece? Por que será que não acontece? Então, querer não é poder. Tem poder quem age certo, e mais poder ainda quem age certo no momento certo. O que é isso? Eu preciso ter o poder de agir. Então, o que é que me fez durante muitos anos na minha vida estar na condição inversa de usar esse termo, querer é poder? Querer não é poder, porque eu queria, mas por que eu não podia? Por que as coisas não aconteciam? Porque eu mesmo me boicotava, porque eu mesmo procrastinava, porque existiam questões dentro da minha identidade que eu não identificava e eu mesmo puxava o tapete para mim. Então,
é preciso que a gente observe como é que é. Se você está dizendo para o universo que querer é poder, você não está agindo. Poder é quem age. Tem poder, tem mais poder ainda quem age no momento certo, da forma certa. Por que no tempo certo? Porque é preciso que você reconheça. Então, na nossa jornada, a gente não vai ser 100% o tempo todo. É óbvio que a gente vai falhar. Não existe um manual para viver. Não existe um manual para você ser um expert na vida. Existe aprendizado. E o aprendizado é quando eu me disponibilizo. Eu vou me disponibilizar para viver, para desejar, para construir aquilo que eu quero. Então, aí, nesse momento, é que você tem os grandes aprendizados. E o que a gente pode chamar de fracasso, nós consideramos que, na verdade, fracasso é todo aquele ser humano que se disponibiliza para aprender na vida, para colocar o seu desejo em ação. E é nesse momento que você, diante de algo que dá errado daquilo que você planejou, você tem a capacidade de continuar tendo o poder de agir. Não recuar. Porque fracasso é quando a gente desiste daquilo que a gente quer. E a gente não precisa desistir, a não ser que a gente compreenda que isso de fato não é o que eu quero no meu íntimo, no meu coração. Porque muitas vezes a gente pode estar tentando construir uma carreira, um caminho, uma decisão, mas de forma muito autônoma, sem ter escutado o nosso coração. É importante que você escute o seu coração. Sempre. Escuta teu coração. Vê o que ele diz, o que ele está falando para você. Porque às vezes o desejo está incongruente com o que de fato eu sinto no meu coração. Talvez eu esteja intimamente ligada com um desejo que o condicionamento e as crenças estejam me levando a acreditar que esse é o caminho. Quer ver uma crença muito interessante? É quando você vê um pai e uma mãe orientando um filho para ele tomar uma decisão com relação à área profissional dele e decida por aquela que dá mais dinheiro. Olha que orientação inconsequente. Porque o filho vai decidir pelo que dá dinheiro e não pelo que ele ama fazer. Isso vai trazer percalços na vida, porque ele não decidiu o que o coração dele gosta de fazer. Ele decidiu o que dá mais dinheiro. E olha, quando você ama fazer, o dinheiro vem até você. Porque você vai ter dedicação, você vai ter amor ao que você está fazendo. E tudo que você faz com amor, e tudo que você faz com muita dedicação, você se torna melhor e diferencial no mercado. Por que alguns profissionais se dão bem numa área e outros não? Sabe por quê? Porque quem está fazendo o que ama tem um diferencial. Sempre, quem está fazendo o que ama tem um diferencial. Então não se torna igual a todos os demais profissionais. E por isso que ele ganha dinheiro. Então não é a profissão que lhe dá essa qualificação. Óbvio que existem profissões que têm uma faixa de prioridade no que diz respeito ao mercado muito mais rápido do que outras. Mas claro que você sendo diferencial, você amando o que você faz, você vai ter essa capacidade. Então, haja na sua vida. Perceba quais são as áreas que estão mexendo com você nesse momento. O que é que você precisa para a alta performance no que diz respeito às suas ações? Quais são as ações que você está deixando de ter na sua vida que vão mudar a sua trajetória para você chegar à alta performance? O que será que nesse momento está impedindo você de alcançar o que você deseja? Você já parou para observar isso? Quais são as histórias que você está contando? Você já parou para pensar sobre isso? É o que a gente vai falar agora no próximo, autorresponsabilidade. Quando o Paulo Vieira traz aqui no livro O Poder da Ação, que eu não sei se todos ouviram, mas hoje eu sou credenciada a fazer o curso sobre o poder da ação, que é um livro fantástico, traz reflexões imensas assim, sobre várias áreas da vida da gente, dar um poder mesmo. A autorresponsabilidade é interessante porque eu trouxe até aqui. O que é que ele fala da autorresponsabilidade? Eu achei muito interessante isso. Ele diz o seguinte: a incapacidade de viver de forma autorresponsável não faz reviver as mesmas circunstâncias de dor ao longo da vida. Sabe aquela pessoa que está sempre jogando para o externo a responsabilidade do que lhe acontece?
Quando a gente não tem autorresponsabilidade, aí cai naquilo que eu falei lá na frente, quando eu falei que é importante para que a gente haja, que a gente tenha verdade, coragem e humildade. Então, se eu sou verdadeira comigo, se eu tenho coragem de olhar para as minhas mazelas e as minhas dificuldades, e se eu tenho a humildade de reconhecer e recuar e me melhorar e buscar isso dentro de mim, eu estou sendo autorresponsável. Quando eu não tenho essa responsabilidade, eu conto historinhas. Sabe para que a gente conta historinha? Para a gente ficar justificando, para a gente dar desculpa, para a gente negar o que está acontecendo, para a gente fugir do que acontece com a gente. A gente sempre vai contar uma historinha. E eu contei muitas vezes historinhas sobre minha vida. Eu abri uma empresa, uma só não. Eu abri 2 empresas. E todas as 2, no meio do caminho, eu fracassei. A primeira, eu tinha um sócio. E aí eu joguei a culpa o tempo inteiro no sócio por eu não ter crescido na empresa. A segunda, eu estava sozinha. E sabe o que é que eu dizia? Sabe qual era a história que eu contava? Eu tinha clientes, a empresa estava bem, mas sabe qual era a história que eu contava? Que eu vendia, eu entregava e que eu fazia, eu tinha ação. Então, eu contava a história, poxa, quando eu estou fazendo treinamento, que era uma empresa da área de RH, quando eu estou fazendo treinamento, eu não estou vendendo, eu estou entregando. E eu vivia contando essa história. Sabe por quê? Porque eu mesmo não percebia que existia dentro de mim uma capacidade para crescimento. Eu tinha medo de crescer. Eu tinha crenças fortes na minha identidade de não merecimento. Então, por conta disso, quando estava crescendo, porque clientes eu tinha, as pessoas gostavam do meu trabalho, eu tinha muita responsabilidade com a entrega, muita responsabilidade com o que eu fazia. Sempre o que eu fiz, eu me dediquei muito. Mas o que era que acontecia? Nessa hora, eu justificava que eu não podia estar fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Eu era a empreendedora, eu era a tática e eu era a operacional. E você não pode no negócio fazer isso o tempo inteiro quando o seu negócio começa a crescer. Então você deixa de ser autorresponsável e passa a contar historinhas. Por que a gente conta historinha? Por que isso acontece? Então, a gente precisa olhar que histórias a gente está contando na vida da gente para se desculpar daquilo que a gente não reconhece em nós mesmos. Então, quando eu estou falando do envelhecer com alta performance, eu preciso chegar a uma certa idade na minha vida e ter consciência de que como é que está a minha trajetória, até onde eu caminhei, quais foram as desculpas que eu dei para mim mesmo, para não atingir o que eu já atingi, ou o que eu desejo atingir. Por que será? Então, envelhecer com alta performance, eu ter essa capacidade de olhar para toda a minha trajetória profissional, de olhar para toda a minha trajetória com a família, de olhar para toda a trajetória da minha vida enquanto doação. Será que eu vivi doando demais e esquecendo de mim? Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é quando Jesus fala amar o próximo como a si mesmo. Mas sabe o que a gente faz? A gente ama o próximo e esquece da gente. Porque a gente acha que quando a gente está amando o próximo é porque a gente se ama. E é uma mentira, uma falácia, uma mentira mesmo. Porque a gente está tentando dedicar muito ao outro para esconder o medo que a gente tem de olhar pra gente mesmo, para esconder que a gente não se ama, que a gente não se gosta. Porque quando eu tô doando demais, eu tô contando histórias pra mim de querer ser a boazinha, de querer ser a pessoa que é caridosa e que na verdade eu tô esquecendo de ser caridosa e de amar a mim mesma. Sabe? Eu tô fugindo, eu tô contando histórias de ser uma doadora eterna, de cuidar sempre do outro, de ter esse olhar, porque os outros olham para mim como uma pessoa boa, mas eles não enxergam o quanto eu faço mal para mim mesma, muito menos eu. Então, durante muitos anos na minha vida, eu fui uma hospedeira. Nós temos uma ferramenta no coaching integral sistêmico que chama Matriz da Plenitude. E lá você vai enxergar se você já atingiu a plenitude ou não. E quando eu fiz a primeira vez que as fichas caíram, que eu me coloquei no lugar de hospedeira. E sabe qual é o hospedeiro? É aquele que cresce, 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 só doa, mas esquece de si. Então, eu vivia muito em função de ajudar as pessoas, eu vivia muito na doação e eu esquecia de mim. Tudo que eu revertia para mim enquanto profissional, eu não fazia para que eu tomasse impulso e tivesse crescimento. Então, a gente precisa olhar se a gente está vivendo essa vida de doação. A gente precisa doar sim, a gente precisa crescer e a gente precisa contribuir.
Com certeza, a vida da gente é de crescimento e de contribuição. Mas você precisa olhar, sabe aquela metáfora das máscaras do avião? Quando você entra no avião, tem a aeromoça ali na frente falando sobre tudo que pode acontecer dentro do avião e quais são as ações que devem ser tomadas. E quando ela vai falar das máscaras, ela diz: quando as máscaras caírem, coloque primeiro em você para depois você ajudar o próximo, não é isso? Porque se houver pressurização, se houver uma pressão e você não coloca primeiro em você tentando ajudar o outro e você demorar, por fração de segundo você pifa. E você nem ajuda o outro, muito menos a você. Quando você coloca a máscara em você, você pode perder todo o tempo do mundo ajudando não só o que está do seu lado, como vários outros que você pode estar levantando e ajudando. Concorda? Então, a gente tem que cuidar da gente. Quando a máxima, essa frase de Jesus, quando ele diz amai o próximo como a si mesmo, é pra gente olhar primeiro pra gente, é pra gente se amar de verdade. Pra gente ver qual é a condição que eu tenho depois que eu me amo, depois que eu olho pra mim, depois que eu enxergo as minhas verdades com coragem, com humildade, para poder enfrentar essa vida, ter um propósito nessa vida firme para envelhecer com qualidade e poder ajudar muitas pessoas com essa condição. Então isso sim te leva a um caminho norteador, isso sim te dá possibilidades de se fortalecer e fortalecer a muitos outros, porque pelo exemplo a gente consegue ajudar muitas pessoas. Quando você conta a sua história de vida, alguém tem sempre uma vida parecida com a sua e pode se espelhar naquilo que você conseguiu transformar, porque se você pode, o outro pode também. Então envelhecer com qualidade é você cuidar de você, olhar o seu propósito de vida, como você está. O que é que está na sua vida nesse momento que não está bem? Como está a sua vida? Fala aí um pouco para mim. Fala aí um pouco para mim. Adriana tá aqui. André, beijo no seu coração, meu amor. Fala aí um pouco pra mim, o que é que na sua vida nesse momento não tá legal? Será que você tá olhando com verdade, com coragem? Será que você, pra fugir daquilo que não tá bom, você tá focando demais em outra área? É importante você identificar isso, porque nós fazemos muito isso na nossa vida. Quando uma coisa não tá boa, eu vou fugir disso e foco demais em outra. E esqueço das outras áreas. E essas outras áreas, elas são extremamente importantes. Todas as áreas são importantes na vida da gente. Se a gente dá foco demais no relacionamento, se a gente dá foco demais no trabalho, se a gente dá foco demais em viver uma vida social, então a gente, na balança, não traz o equilíbrio. Quando nós fazemos assim, ó, quando a gente está orando, a gente está fazendo assim, a gente está dizendo que nós estamos trazendo o nosso eixo. Esse contato com o divino é trazer o seu eixo, é o seu meio, é o seu coração, é trazer para todas as abas da sua vida, todas as áreas da sua vida, elas serem olhadas. Tem alguma que naquele momento ela não tem muita importância, mas ela precisa ser vista, ela precisa ser identificada. Porque se ela não está no fiel da balança, em equilíbrio, ela vai ajudar a desequilibrar os outros. E aí nós estamos contando historinhas e nem estamos percebendo que não estamos dando foco devido à vida sistêmica. Porque nós somos seres sistêmicos. Não adianta. Não adianta você cuidar só do espiritual e não cuidar do seu físico. Então envelhecer com qualidade é olhar para o meu físico, olhar para o meu espiritual, olhar para o meu mental. É uma tríade. Então se eu não olho para essa tríade, eu não estou satisfatoriamente funcionando bem. E aí eu tô contando historinhas. Tem alguma coisa que não tá dando certo, mas eu vou relevando. Não, a vida é assim. E aí a gente diz aquela bela frase: como é que você tá? Como Deus quer. Será? Será que é Deus que está conduzindo a sua vida? Será que não te deu o poder para você agir? Lhe deu o poder para você ter ação? Por que é Deus que é responsável pelo que acontece com a gente? Há uma confusão imensa essa relação com Deus. A relação com Deus deve ser uma relação de intimidade, onde eu sinto esse Pai presente na minha vida o tempo todo, falando comigo ao meu ouvido, mas deixando que eu siga, que eu faça aquilo que é conveniente, que eu faça aquilo que eu me sinta bem, que eu faça aquilo que seja melhor para mim. Ele não te impede de fazer, muito menos é culpado pelo que lhe acontece. Então, são historinhas que a gente conta, e a gente precisa parar de contar essas histórias, entende? O que é que você fala aqui, Adriana?
Estou em uma de muita saudade, saudade da sala de aula. Ah, Dri é professora. Tá, a pandemia tirou a gente de um eixo, né, Dri? A pandemia trouxe a gente para uma perspectiva de um novo olhar, que é a vida em constância em família, ou com as pessoas com as quais a gente convive. É uma oportunidade de se enxergar. Foi algo que não foi decidido por nós, foi imputado. Nós não recebemos isso com uma certa tranquilidade, porque houve, no momento em que aconteceu a pandemia, muita convulsão de várias informações inclusive deturpadas do que estava acontecendo no processo em si. Agora baixou com relação à Covid, há uma certa tranquilidade, as pessoas se conscientizaram mais, entre aspas, né? Porque algumas ainda estão vacilando, não acreditam. Mas trouxe algo de interessante, que é o convívio 24 horas, uma vida de Big Brother, porque você agora está vivendo em tempo real todas as funções que antes você tinha separadamente. Então, quem tinha função de mulher, de mãe, de empresária ou de profissional numa organização, de estudante, tinha os horários para fazer isso e os locais diferentes. Então, aquele outro a fazer ficava distanciado. Então, a obrigação de mãe se distanciava no momento em que você ia para o seu local profissional. A relação profissional se distanciava quando você ia para uma faculdade assistir sua aula. E essas coisas eram separadas, agora elas estão concomitantemente acontecendo em tempo real. Então a vida se tornou um Big Brother, porque as pessoas estão trabalhando em casa, estão sendo domésticas em casa, no sentido de ter que organizar a sua casa. Isso acontecendo intensamente. E nós estamos, nesse momento, passando pela dificuldade de lidar com a administração de tempo. Então a gente precisa administrar o nosso tempo agora. A pandemia está proporcionando muito isso. Você saber lidar com a administração de tempo e saber lidar com mais daquilo que antes você via muito pouco, porque era a sua família, que você via de manhã, no café da manhã, o que você via no almoço, alguns que tinham a oportunidade de almoçar em casa, e à noite. Hoje não, a gente faz tudo junto. Então isso tem sido desafiador administrar tempo, e eu tô achando bacana isso, porque é importante. Olha aí, uma oportunidade para a gente olhar para essa verdade. O que é que eu quero? Quais são as prioridades que eu tô dando nesse momento para minha vida? E aí vamos falar do quarto eixo, que é o foco. E foco não é você olhar excessivamente para aquilo que você quer. É o contrário. É você saber priorizar o que é importante para você chegar onde você quer. Quando a gente fica excessivamente olhando para o que a gente quer, a gente pode se perder no meio do caminho, porque quanto mais a gente vê aquilo, mais volume a gente dá aquilo e não vê as outras coisas que estão acontecendo. Então é importante que quando eu quero foco, eu preciso olhar para o todo e dizer: isso aqui eu posso tirar, isso aqui eu posso delegar, isso aqui eu faço depois, isso aqui eu vou administrar. E aí é a capacidade de administrar seu tempo. Doutora Milana, dentro de casa não tem como delimitar o tempo de cada coisa. Tem como a gente fazer isso. Tem como você administrar. Tem como você decidir em que você nesse momento vai focar. Eu estou trabalhando em casa, estou atendendo em casa, eu estou estudando em casa, eu tenho meus horários, eu consigo administrar isso. Ainda consigo dar um tempo, sair, dar uma risada, olhar para meus netos, brincar com eles e fazer outras coisas. É preciso que você tenha foco. Talvez não esteja conseguindo administrar seu tempo porque você perde muito tempo com algo que não é importante. E a gente precisa priorizar por grau de importância. Em administração de tempo é uma ferramenta que ensina você a ver o que é urgente, o que é circunstancial, o que é importante. E separar. Porque toda urgência é algo que não foi previsto. Mas será que ela é importante? Nem sempre o que é urgente é importante. Ela pode ser remediada, ela pode ser deixada de lado. O que é circunstancial? O que eu posso olhar para isso que não tem necessidade de, nesse momento, eu focar minha atenção para isso? Ou eu posso delegar que isso seja feito por outra pessoa? Ou se só eu posso administrar isso, eu posso também arrumar isso. Não é verdade? E o que é importante? Importante é olhar que o que eu estou fazendo durante todo o meu dia está me levando aos resultados que eu quero atingir.
Isso sim é importante. Então, administrar tempo é uma capacidade de olhar uma agenda extraordinária. É olhar para a hora que você acorda e a hora que você decide dormir. E durante todo esse tempo, tudo que você está fazendo, se o que é mais importante está sendo atingido para atender ao objetivo que você diz que quer. Então, envelhecer com qualidade é você ter essa capacidade de olhar para isso. De olhar para o que é mais importante. O que é que eu quero? Vocês fazem essa pergunta? Me fala aí. Adriana, eu também, muito mais. Milena botou, quem mais aí? Me diz aí. Fala mais aí. Uma grande oportunidade de convivência familiar. A Adriana tá falando. É um desafio, viu? Um desafio. Saudade da sala de aula, mas isso já vai acabar. Fala aí. Soraya, Sossó, você tá aqui também, que legal. Fala aí, gente. Compartilha aí. O que é que está sendo difícil para você nessa pandemia administrar o seu tempo? Como é que está sendo administrado o seu tempo? O que é que você está priorizando? Você sabe qual é a sua prioridade hoje? Qual é a sua prioridade hoje? O que é que você deseja para a sua vida? Você tem isso claro? Isso está bem claro para você? Porque para mim, hoje é uma coisa que está muito clara para mim o que eu quero. Então, dentro do que eu quero, eu priorizo o que é importante, que durante o dia, se eu não fizer, eu não vou atingir o meu objetivo. As outras coisas que são circunstanciais, eu deixo, urgência, se aparecer, eu vejo se ela é importante eu dar atenção ou não. E é assim que eu vou administrando minha vida, que essa é a grande dificuldade. A gente olhar para essa administração de tempo, com verdade, com coragem, com humildade. Sarinha, meu amor, que bom. Gente, vocês não querem falar não, eu tô perguntando aí como é que está a administração de tempo de vocês, como é que vocês estão administrando o tempo, como é que é a alta performance de cada um e o que é que vocês têm pensado em termos do envelhecer com qualidade. Pensando na trajetória, porque assim, olha gente, eu tenho um projeto que chama Criativo Ser, Maturidade e Sapiência, e eu digo o seguinte: maturidade e sapiência não tem a ver com idade. Tem a ver com a determinação que o ser tem para a sua vida. Ser maduro não tem a ver com idade. Agora, que nós já devemos, aos 40 anos, começar a pensar o que é que eu quero para o envelhecer. E esse envelhecer que eu estou falando é o envelhecer biológico. Porque é preciso olhar para esse corpo. O que é que eu pretendo para a minha vida? Eu pretendo ter qualidade de vida, então se eu pretendo ter qualidade de vida, eu preciso administrar como eu estou me relacionando com esse corpo. Inclusive, qual é a relação que eu tenho com esse envelhecer. Porque você sabia que tem pessoas que têm dificuldade de olhar para seu rosto que está envelhecendo? Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o cabelo branco, que isso incomoda demais. Eu tenho ouvido tanto isso, gente. Muitas pessoas têm sugerido que eu pinte meu cabelo. Elas nunca me perguntaram por que eu estou com os meus cabelos brancos e se eu me sinto feliz. Eu acho que eu ficaria muito mais feliz se alguém me perguntasse assim: qual a decisão de você deixar o seu cabelo ficar branco? Porque cabelo branco não tem a ver com envelhecer. Isso é condicionamento mental, isso é uma crença. As pessoas têm uma crença de que cabelo branco é envelhecimento, mas tem tanto jovem hoje de cabelos brancos. Então isso aqui não tem a ver com envelhecer. Tem pessoas que já me disseram assim: Thelma, você tem um rosto jovem e o seu cabelo lhe deixa mais velha. Sabe o que é isso? É a crença que faz você me enxergar como uma pessoa mais velha. Porque velha eu sou, gente, eu tenho 58 anos de idade. Faltam 2 anos para fazer 60. Então não é o meu cabelo. Entende? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os homens que estão aí de plantão, ouçam o que eu vou dizer. Um rapaz me disse, eu não vou dizer o lugar, porque tem gente aqui que é do lugar que eu frequento e vão saber quem é. Ele virou pra mim um dia e disse assim: como é que eu te chamo? Porque eu pintava, eu dava reflexos no meu cabelo. E quando eu deixei ficar branca, ele virou pra mim e fez assim: como é que eu te chamo? Porque eu lhe chamava de loura e agora eu vou lhe chamar como se você não tá mais com cabelo louro. Aí eu falei assim: chame como você achar conveniente. Pode me chamar pelo meu nome é Thelma. Você me chama pelo meu nome. Não, mas eu gostava muito de lhe chamar de loura. Eu disse, se você quiser, pode continuar me chamando de loura. Ou pode me chamar de branca, porque o cabelo é branco. Se você está condicionando ao cabelo, ele... Você quer que eu fale a verdade? Sim, pode falar. Ele, olha, eu não sei qual homem que vai querer namorar com você com esses seus cabelos brancos. Aí eu olhei para ele bem firme e disse assim:
eu não sei se eu é que quero namorar com um homem que valoriza o cabelo que eu tenho. Porque esse homem não me merece. Porque eu tenho outras qualidades para oferecer a um relacionamento que não é o meu cabelo. Então, eu não estou perdendo nada se um homem olha pro meu cabelo e não namora comigo. Ele ficou tão passado, ele fez, poxa branca, não precisava me dizer isso. Eu disse, a gente diz o que quer e ouve o que não quer. Então, assim, cabelos brancos, gente, é uma opção, é um desejo meu, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Eu não estou incomodada com esses cabelos. E as pessoas se incomodam, querem que eu pinte. Então, a primeira coisa é, qual é a sua relação com a velhice? Será que você está presa a essas crenças de que o cabelo branco te envelhece? Será que você tem medo de envelhecer o rosto, que vai ter rugas? Será que você tem medo de se relacionar com isso? Isso também está ligado à alta performance. Eu preciso saber como é que eu me relaciono com o meu corpo, como é que eu me relaciono com a minha cabeça, o meu mindset. Vai dizer muito da qualidade de vida que eu vou ter no meu envelhecimento. Porque eu preciso saber me relacionar com esse envelhecer, com esse corpo que vai perecer. Porque meu corpo não vai ser a vida inteira esse rostinho. Ele vai envelhecer, a pele já está envelhecendo, por mais que eu tenha cuidado. Mas se eu tiver isso aqui bem, estiver bem no meu coração, isso que importa. A velhice é marginalizada na nossa cultura. Os velhos estão à margem da sociedade, não são respeitados. Gente, isso é cultural. É preciso haver respeito com isso. Então, se você trabalha a alta performance, você vai envelhecer com qualidade de vida, porque é seu mindset que vai dizer como você funciona. Porque isso não vai te incomodar. O que os outros pensam com relação ao seu cabelo, ao seu rosto, ao seu corpo, é algo que não vai te incomodar. Porque você está de bem com você. Isso também faz parte do alta performance. Então é importante que a gente tenha isso na nossa determinação de alta performance, do que eu quero para minha vida. Só tá falando aqui, quem é mais? Oh, Silvia, que legal você tá aqui. Adriana, você é linda, grisalha. Oh, Dri, obrigada. Mas é verdade, eu tenho recebido muito feedback. E assim, olha como seus olhos estão enxergando uma beleza que não é o meu cabelo, entende? Então, se você tivesse preconceito com relação ao cabelo, é óbvio que você ia dizer, eu acho você bonita, mas se você pintasse o seu cabelo, ia ficar melhor. As pessoas dizem isso. E aí eu tenho uma prima linda, que ela ontem comentou, eu senti que ela ficou meio zangada, que ela queria que eu fizesse o reverso, né? Pintasse de luzes reversa, que é a luz reversa é pintar de preto, fios pretos. E aí, o que acontece? Ela, além de sugerir, ainda disse que queria que quando eu fizesse, mandasse a foto para ela. E eu falei, olha, eu comecei a dar risada, porque assim, em nenhum momento ela me perguntou se eu tô feliz com os meus cabelos. Eu tô trazendo isso porque eu acho que é importante, que isso faz parte do envelhecer. Como que você se enxerga no envelhecer? Será que eu me incomodo com esses cabelos brancos? Será que isso fala quem sou eu? Será que isso traz uma identidade para a minha vida? Será, gente? Será que a gente deve se preocupar com isso? Então, assim, se você não tiver uma identidade fortalecida, quem eu sou é extremamente importante. Nós temos uma pirâmide onde a gente tem na base eu sou, o fazer, que é a sua competência, e o merecimento, é o que você quer ter. Então, assim, se eu sou uma pessoa de bem comigo, me aceito, me acolho, eu faço, realizo e sou. Entende? Mas se eu tenho uma relação reversa nessa pirâmide, onde ter é mais importante para fazer e ser, eu vou estar preocupada com esses cabelos que eu tenho que pintar para mostrar à sociedade que eu sou bela, sou maravilhosa. Eu vou comprar bolsa de grife, sapato de grife, roupa de grife, porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho e isso me empodera para eu fazer, para eu ser. Então, a minha pirâmide está muito bem estruturada na base eu sou. Eu não tenho problema com a minha identidade. A minha identidade é muito fortalecida. Então, não é o que as pessoas fazem comigo, é o que eu faço com o que as pessoas fazem comigo. Então, se alguém me machuca, eu vou me machucar se de fato eu acolher isso que a pessoa traz para mim.
Mas se eu estou na minha base, eu sou muito bem resolvida, e isso não é ego, tá, gente? Isso não é ego, não confundam. Ego é uma coisa diferente. Então, assim, você precisa ter uma base fortalecida, um eu sou fortalecido, se reconhecer, gostar de você, se amar, para que o outro pensa de você não seja algo que te incomode, porque isso é do outro, não é seu, não lhe pertence. Entende? Então, como eu sou uma pessoa bem resolvida, a minha base, eu sou, é bem resolvida, o que as pessoas pensam com relação ao meu cabelo não é algo que me afeta, o que elas pensam do meu rosto, o que elas pensam do meu corpo não é algo que me afeta. O que elas pensam do meu profissional não é algo que me afete. Por quê? Porque eu tenho clareza, eu tenho verdade, eu tenho humildade para reconhecer quem eu sou, como eu sou e o que eu quero ser. Isso é muito firme dentro de mim. Então, envelhecer com alta performance é você trabalhar essa base. É trabalhar e ter discernimento da sua identidade. Fortalecer essa identidade. Porque quando você fortalece essa identidade, você caminha, você tem uma trajetória com muita humildade, com muito discernimento, com muito poder dentro de você, para saber solucionar as coisas que vêm, que podem lhe agredir, porque críticas sempre vão acontecer, as críticas vêm, e a gente não deve temer as críticas, porque elas podem ser até positivas, elas podem te ajudar a melhorar, e olhar para aquelas que são negativas e saber discernir que isso não lhe pertence, porque você já tem dentro de você a coragem e a verdade de olhar para aquilo que é uma mazela sua. Então, o outro pode criticar naquilo em que de fato ele cobice. Você precisa ter a capacidade de identificar isso. Será que o que ele diz, ele me ajuda? Ou será que o que ele diz, ele compete comigo? Então, envelhecer com qualidade é ter esse discernimento, é ter esse empoderamento, é se ajudar a crescer, a se posicionar, a não temer a vida, não temer as coisas. Entende? Eu tenho, como terapeuta, percebido que algumas pessoas falam bastante esse novo momento que nós estamos passando e que está requerendo outras habilidades dos profissionais. Como, por exemplo, fazer uma live, como, por exemplo, se expor e falar em público. E isso é algo que vem muito do empoderamento. Quando você é segura de você, quando você tem certeza de que o seu propósito está firme dentro de você, que você fala com responsabilidade, com verdade e com coragem, você não teme, porque as críticas elas vão vir sempre. Sempre. Gente, Jesus teve uma trajetória lindíssima, um ensinamento que ele deixou pra gente, e foi uma pessoa tão criticada, foi uma pessoa tão apedrejada, porque devemos temer. E ele fala em várias passagens da Bíblia desses medos que a gente possivelmente venha a ter, e não devemos esquecer que temos todas as ferramentas que são necessárias para que a gente atinja o nosso sucesso, porque o sucesso está aqui dentro, ó. Está aqui dentro, ó. É seu mindset que diz quem você é, quem você vai ser, o que você vai atingir. Concorda? Fala aí. Muito gata, adoro quando vocês falam assim, me deixa mais empoderada. Brincadeira, viu, gente? É linda mesmo. Obrigada, minha fofa. É Silvia falando. Que mais, gente? Colabore aí. Vamos lá compartilhar. O que mais vocês gostariam de saber? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é que está aí pensando em envelhecer com alta performance? Quem é que está cuidando dessa sua base, dessa sua identidade? Me diga aí. Quem é que está fazendo isso? Conta aí pra mim, fala aí. Eu não quero ver vocês aí calados, não. Eu tô fazendo essa live aqui sozinha e quero compartilhar. Quero que vocês falem pra mim aí. Quem é que tá se preocupando com a sua base? Totalmente. Pati, linda. Beijo, Pati. Isso aí, retada. Fortalecer sua identidade, fortalecer sua base, porque quando você fortalece sua base, não é o que o outro faz com você, é o que você faz com o que o outro faz. Isso muda, faz outro sentido na sua vida, não é verdade? Quando eu escutava isso, lá no La Harmonia, que eu assistia as palestras de Adenauer e que ele dizia isso, eu ficava assim, complicado. Como que alguém vai falar uma coisa pra você e você vai ficar achando que isso não lhe pertence? Depois você começa a compreender que isso não mexe muito com você. Porque você tem tanta certeza de quem você é, que você não precisa estar recebendo do outro essa autoafirmação. E isso não é ego, isso é lhe dar uma clareza para a vida e lhe dar uma segurança para se posicionar e ser o que você
tem de propósito, mesmo, de verdade. Com humildade, sendo humilde, não precisa ser arrogante. A arrogância é do ego, entende? Mas a humildade não. E eu não tenho arrogância, sabe? Eu estou sempre aprendendo, sempre. Agora, uma coisa, eu não desisto, é de mim. Eu não desisto de mim. Eu desisto de qualquer outra coisa, mas de mim eu não desisto. E eu aprendi a me amar. Aprendi a gostar de mim, do jeito que eu sou, com minhas falhas, com minhas mazelas, reconhecer os meus erros, aceitar os meus erros, porque eu me punia demais. Outra coisa que pesa bastante nessa trajetória de alta responsabilidade, nessa trajetória de alta performance, uma coisa extremamente importante é você se acolher com seus erros, com as suas mazelas, se desculpar das coisas que você fez. Na verdade, nós cometemos equívocos, porque não existe bula, gente, pra gente funcionar, pra gente agir, interagir. Não existe, a gente não vem com uma bula, a gente não vem com uma determinação, é assim que você tem que fazer e é isso que é certo, porque não existe o que é certo e o que é errado. Certo e errado depende do mindset, do seu momento, daquilo que você está valorizando ou não. Depende das suas crenças, depende da cultura que você convive, daquele ambiente que você percebeu e conviveu, que é a sua família. Então isso tudo vai fazer diferença na sua trajetória e não significa que você tem que agarrar isso, amarrar isso e trazer para a sua vida como a verdade. Porque a verdade é o que você entende que é bom para você, isso é a verdade. Sempre que você sentir que algo lhe faz bem, traga isso para a sua verdade. Olhe para isso, veja se isso traz resultados para você. Agora, quando você quando você tem determinados comportamentos que você percebe nitidamente que não está trazendo para você resultado dos quais você deseja, isso sim você deve largar e deixar ir embora. Então, é importante nessa trajetória de alta performance que a gente possa ter essa capacidade de olhar sempre para o eu. Como você está conduzindo sua vida, o que você está fazendo, como isso está permeando aquilo que você diz que quer aceitar e que você quer construir. Peraí, botaram Albert, podemos falar de responsabilidade emocional? Com a idade isso pesa ainda mais. Sim, responsabilidade emocional está intimamente ligada com a sua inteligência emocional. Inteligência emocional, como eu falei no início da palestra, é a competência que vai ser exigida para os profissionais de RH nas próximas gerações. É nítido hoje, participei de um congresso de recursos humanos, onde uma psicóloga, psicologia positiva, quase não sai, ela falando da importância de olhar para os indivíduos que têm equilíbrio emocional, que dentro das organizações 84% das demissões é pela conduta, contratado pelo currículo e demitido pela conduta. Então, inteligência emocional, Albert, vai trazer o diferencial para a vida de muito ser humano. E o que é essa competência? O que é essa inteligência emocional? Essa capacidade do ser, primeiro, olhar para si mesmo, reconhecer suas mazelas, ter capacidade de aceitar a crítica, ter capacidade de informar para o outro com zelo, com cuidado, com amorosidade, porque o feedback nas organizações estão falando, gente, faltam 27 segundos, 27 segundos restantes, já apareceu aqui para mim. Próxima quinta-feira estarei aqui dando continuidade a essa live, falando ainda sobre este livro, O Poder da Ação e o que ele traz, para que a gente possa olhar para o nosso envelhecer com alta performance. Então, assim, podemos falar mais sim sobre inteligência